Ótima mensagem pregada pelo Dr. Rick Dunsford ontem a respeito como está a sua visão. If you were not here in the service last night, you certainly need to get a copy of that message. Se você não esteve aqui ontem à noite, por favor, pegue uma cópia da mensagem e ouça. It is one of those messages that will change your life for the glory of God. É uma das mensagens que transformará a sua vida, com certeza, para a glória de Deus. I'm grateful for the Spirit of God that I felt in this place. Eu louvo a Deus pela presença de Deus, o Espírito dele aqui nesse lugar. And the liberty to worship God together with you. E também pela liberdade que nós temos de adorar a Deus juntos nesta noite. I would like to encourage you to turn your Bible to our theme verse for this week, Acts 4:31. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 31, versículo tema das nossas conferências neste ano. Let's please stand in reverence to the reading of the Bible. Por favor, coloquemo-nos em pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Tonight you may be seated as we endeavor to speak on the Word of God. Por favor, pode se assentar. Our theme verse for this week is Acts 4:31, dealing with the anointing of the Holy Spirit of God upon His servants. O versículo tema em nossas conferências, das nossas conferências, está no versículo 31, falando a respeito da unção do Espírito Santo e do enchimento do Espírito Santo. If there is one thing that we need in this generation, it is Christians that have the unction of the Holy Spirit. Se há uma necessidade nesta geração de cristãos, é que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. One of the marks of preachers in the past and ministries that were greatly used of God is the unction of the Holy Spirit of God upon them. Uma das marcas de servos de Deus do passado, que eram usados por Deus, eram pregadores cheios do Espírito Santo. Our generation has a tendency to think that unction is only for the preacher or missionary. Essa geração em que nós estamos vivendo, em suas mentes, a unção, poder do Espírito Santo deve estar somente sobre os missionários e sobre os pastores e pregadores. But it is for every child of God, and we're all commanded to be filled with the Spirit of God. Mas a palavra de Deus, nós vemos que o enchimento do Espírito Santo é para todo filho de Deus, todo crente salvo em Cristo Jesus. The word anoint is used 33 times in the Bible. A palavra ungir, ela é usada 33 vezes na palavra de Deus. And the word anointed is used 96 times in the Bible. E a palavra unção, ela é mencionada 96 vezes na Bíblia. The word anoint, in its first use in the Bible, is found in Exodus chapter 28, verse 41. A palavra ungir, ela é usada em Êxodo capítulo 28, versículo 41 pela primeira vez. And thou shalt put them upon Aaron, thy brother, and his sons with him, and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may be ministers unto me in the priest office. E a palavra de Deus diz, em Êxodo capítulo 28, versículo 41, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. There is a rule in the Bible of first mention. Há uma regra na palavra de Deus que é mencionada pela primeira vez. As when a word is used in the Bible and its initial meaning is carried through the entire scriptures. Então, nós vemos aqui um significado que é descrito em todo o resto da Bíblia. And the word anoint is used in the service of God. E esta palavra ungir, ela é mencionada especificamente
para o serviço de Deus. And the purpose of our anointing is to serve God. E o propósito dessa unção, desse ungir, é para o serviço de Deus. Isaiah said in Isaiah 61:1, "The Spirit of the Lord is upon me." E Isaías 61, versículo 1, a palavra de Deus diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, Because he hath anointed me to preach the gospel or the good tidings. e tem me ungido para pregar o evangelho, pregar as boas novas." There is a biblical unction that can come upon the child of God and the believer. Há uma unção bíblica que está sobre o crente, o filho de Deus. This unction produces several things in our lives. E esta unção, ela produz vários benefícios, várias bênçãos em nossas vidas. I would like to share 4 of them with you for a moment. E eu quero compartilhar com você essas bênçãos daqui a um momento. The first thing that does, it gives us enlightenment. E It enlightens us. uma dessas bênçãos que ela nos traz, ela nos ilumina. In 1 John 2:20, the Bible says it gives us an unction that we know all things. 1 João, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte: It gives us understanding and discernment. "E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas", ou seja, ela te dá entendimento, sabedoria. This unction of the Holy Spirit gives us understanding when we are tempted with sin. Esta unção do Espírito Santo, ela te dá discernimento quando você é tentado pelo pecado. It gives us understanding to know truth from falsehood. Ela te dá sabedoria, discernimento do que é verdadeiro, do que é falso. This unction gives us enlightenment. Esta unção, ela te dá entendimento, ela te ilumina. It also empowers us. Também ela te dá poder. In Acts 1:8, the Bible says, "But ye shall receive power." A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, "Mas recebereis o poder After the Holy Ghost has come upon you, quando o Espírito Santo veio sobre você." and ye shall be witnesses unto me. E a palavra de Deus diz, olha só em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. And if there's one thing we need, it is the unction of the Holy Spirit of God. Se há algo que nós necessitamos neste momento, é a unção do Espírito Santo de Deus. To have power in our witness and in our daily lives and service for the Lord. Para que nós possamos ter poder diariamente para testemunhar e servir o nosso Deus. The power of God and the unction of God gives us energy. O poder de Deus, a unção de Deus, ela nos dá energia. In Acts chapter 4 and verse 31, our text verse, Atos 4, versículo 31, versículo tema nosso. the Bible says, "And when they had prayed, the place was shaken." A palavra de Deus diz, e tendo orado, moveu-se o lugar. And in the close of verse 31 it says, "And they spake the word of God with boldness." E no final desse versículo diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. One who has been unctioned by the Holy Spirit of God is unashamed of Christ and the gospel. Quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, aquela unção sobre eles, eles não se envergonhavam de pregar o Evangelho. This unction gives us what we need in order to serve God. Esta unção dá algo que nós necessitamos para pregar a palavra de Deus. It energizes, it motivates, it gives us the vision that Dr. Dunsford spoke of last night. Nos dá energia, ela nos motiva, ela nos dá a visão, mensagem que o Dr. Rick Dunsford pregou ontem à noite. It enlists Christians into God's service. Ela alista os crentes para a obra de Deus. In Acts 1:8 the Bible says, "And ye shall be witnesses." A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, "E semeeis testemunhas." And tonight Christians who have the unction and the power and the presence of God upon their lives are concerned about sinners needing Christ. Os crentes que estão cheios do Espírito Santo e a unção de Deus sobre eles são preocupados constantemente com a salvação dos pecadores. The power of God is for every born again believer. O poder de Deus está sobre cada um que acreditou, que creu em Cristo Jesus. When a person is saved, the Holy Spirit takes up life in the heart. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra dentro dela, habita dentro dela.
But God only gives His power to those that empty themselves of sin and are willing to be filled with the presence of the Holy Spirit of God in their life. Deus, Ele dá o poder, Ele enche aquele coração, aquela vida que está desejoso de ser cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra. As we empty ourselves of sin, God fills us in those void places with His power. Quando nós esvaziamos nós mesmos do pecado, Deus, Ele nos enche com o seu Espírito Santo. God does not give His power to just anyone. Deus, Ele não tem dado esse poder para qualquer um. He gives it on certain conditions, Ele- which clearly are revealed in the Bible. Ele libera esse poder com algumas condições que é descrita claramente na palavra de Deus. There are thousands of Christians on the planet Earth who are serving God through their education. Há muitos, milhares de crentes na face da terra que estão servindo a Deus através da sua educação acadêmica. They are talented men and women making great sacrifices. E estão sacrificando os seus talentos, They have surrendered their life to God, têm entregado as suas vidas para Deus, but they have stopped short of absolute surrender to God. mas eles não têm se entregado uma entrega total a Deus. And therefore they have stopped short of the power and the presence and all that God has for us. E eles têm resistido ao poder do Espírito Santo que Deus tem deliberado para nós. We must understand tonight it is not our power, but it is His power. Nós precisamos de entender nesta noite que não é sobre nosso poder, mas é o poder dele, é a depender dele. It is not our power under our control. It is His power under His control in and through you and I. Não é o nosso poder que vai controlar a obra de Deus, mas é o poder dele através de nós para fazer a sua obra. Unction, someone said, it puts God in the gospel. Unção, alguém disse, coloca Deus no evangelho. Without the unction from God, all of our efforts will be in vain. Sem a unção de Deus, tudo é em vão. And without the unction of God, we will accomplish nothing of eternal value. Sem a unção de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. É tudo em vão. Paul was a highly educated man. Paulo, ele era um homem que tinha uma grande educação acadêmica. Paul was trained by the greatest Jewish seminary that's ever been established. Paulo, ele foi treinado por um grande acadêmico que estudou em seminários. He was trained at the feet of Gamaliel. Ele foi treinado por Gamaliel. But when he spoke to the Corinthians in 1 Corinthians 2, 1 through 5, Mas quando ele falou para os coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 ao 5, he made that statement, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, ele disse o seguinte: eu vim a vocês, não vim com palavras de conhecimento, declaring unto you the testimony of God. para testemunhar sobre Deus. For I determined not to know anything among you, Mas eu não vim aqui para compartilhar com vocês, save Jesus Christ and Him crucified. eu vim aqui para dizer a respeito de Jesus Cristo crucificado. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. E eu não vim aqui com fraqueza, mas eu vim com tremor. But notice what this educated man said. Mas olha o que esse homem, com uma educação acadêmica, disse: My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, a minha pregação, ela não está sendo pregada a respeito de uma educação de ciência ou sabedoria humana, but in the demonstration of the Spirit and the power, mas em demonstração de espírito e poder, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. para que a tua sabedoria, para que a tua fé não pudesse ser baseada na minha sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. And if the Apostle Paul needed this unction and the power of God, Se o apóstolo Paulo precisou da unção de Deus e do poder de Deus, how much more do you and I need it in 2018? eu e você precisamos muito mais agora no ano de 2018.
There will be no great work for Jesus Christ without the power and the unction of God. Nós não poderemos fazer absolutamente nada para a glória de Deus sem o poder do Espírito Santo. No mighty work has ever been accomplished outside of the power of God. Nenhum trabalho para Deus poderá ser realizado fora da unção e do poder de Deus. We need an unction, an outpouring of the Holy Spirit of God Nós precisamos da unção, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus to enable us to do His work. para nos capacitar para realizarmos a sua obra. Let's look at what the Bible gives as the criteria for the power of God. Vamos ver o caráter que a palavra de Deus nos mostra a respeito do poder de Deus. The Bible tells us in our text verse in Acts 4:31. Olha só o que a palavra de Deus diz no versículo tema que nós temos nessa noite, Atos capítulo 4, versículo 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Notice the first thing that preceded the power of God upon their lives was prayer. Olha, preste atenção, o que trouxe o poder de Deus sobre as suas vidas foi oração. We have a lot of people that teach on prayer and preach on our prayer in our generation. Nós temos visto muitas pessoas que têm ensinado sobre oração, têm pregado sobre oração. But there's only one problem, we don't pray. Mas aqui há um problema, nós não oramos na prática. We cannot have power without prayer. Nós não podemos ter poder sem oração. The Bible says when they prayed in the upper room, the place was shaken. Nós vemos aqui na palavra de Deus, e quando eles estavam ali orando naquele local, reunidos, aquele lugar foi movido. Daniel prayed in the lion's den and was delivered from the lions. Daniel orou e ele foi liberto da boca dos leões. The three Hebrew children prayed as they were thrown in the fiery furnace, and God heard their prayer and delivered them. Deus ouviu também a oração dos amigos de Daniel e os libertou. Samson prayed at his death, and God gave him great power. Sansão também orou ali naquele momento próximo da sua morte e Deus retornou o poder para ele. Elijah prayed and fire fell from heaven. Elias orou e fogo desceu dos céus. Elisha prayed and the Jordan River parted. Eliseu orou e o rio Jordão se abriu. Prayer works in the church house. A oração, ela funciona na casa de Deus. Prayer works in our house. A oração funciona na sua casa, no seu lar. And prayer works on the hard cases in your family and friends and neighbors. E a oração, ela funciona também em casos impossíveis na sua família e até mesmo na sociedade. I remember one of our missionaries, Donnie Moore. Eu me lembro em um dos nossos missionários chamado Donnie Moore. He was a missionary chaplain at a very hard prison in Tennessee. E ele era um capelão em uma prisão muito difícil de se trabalhar ali no Tennessee. He had a prisoner he had been witnessing to for years who wouldn't get saved. E ele tinha ali um prisioneiro que ele evangelizava aquele prisioneiro por muitos anos e ele não se convertia. One night in the middle of the morning, the Holy Spirit of God woke him up and placed a heavy burden on his heart for that man. Pela manhã, o Espírito Santo de Deus o levantou e colocou um peso, uma compaixão especial por aquele homem. And Brother Moore entered into that institution that night and got outside the man's cell. O irmão Donnie Moore levantou-se naquele dia e foi até aquela cela daquele homem. He bowed on the asphalt, and this man was up several stories high in his prison cell block. Ele olhou naquela cela e aquele homem estava deitado na sua beliche lá em cima. And that night, Brother Donnie prayed and asked God to save that prisoner. E naquela noite, o irmão Donnie pediu para que Deus salvasse aquele prisioneiro. The next morning, he entered into the institution and went straight to the prisoner's cell. No outro dia, ele voltou para aquele presídio e foi falar com ele. When he approached the gentleman, tears began to stream down his face. E quando ele se aproximou da cela, aquele homem começou a chorar. And he said, Chaplain Moore, I heard you praying for me last night, and I'm ready to get saved and trust Jesus. E ele disse, Capelão Moore, eu ouvi o senhor orando por mim naquela noite. E nesse momento, eu quero receber Jesus Cristo como Salvador. I say to you tonight, it's because Donnie had an unction from God. The power of God rested upon him. Não era o irmão Donnie,
não era o irmão Doni, mas era o poder de Deus sobre a sua vida. Era o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre ele. And that same power tonight is available to you and I if we'll cling to it and pray for it and beg God for it tonight. Esse mesmo poder, esta mesma unção, ela está disponível a você, se você orar, se santificar e buscar a face de Deus. Prayer is the barometer of the spiritual life. A oração, ela é algo prioritário na vida do crente. The great revival text in the Old Testament. Grande avivamento que houve no Velho Testamento. In 2 Chronicles chapter 7 and verse number 14. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Says, if my people which are called by my name A palavra de shall Deus humble diz, themselves and pray. se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e chamar pelo meu nome. It is one of the great requirements for revival in our generation. Uma das grandes que é requerido de nós nessa geração para termos e experimentarmos avivamento. Ezekiel said, and I sought for a man among them. A palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. That should make up the hedge and stand in the gap. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. But I found none. E estivesse na brecha perante mim, porém não a ninguém achei. Where is the man or lady tonight that if God came through Independent Baptist Church, Cadê o homem, a mulher que entrou aqui na Igreja Batista Independente? that as God would move through, He could put His hand upon you and call you and use you to stand in the gap? Que Deus vai usar e vai estar perante a brecha e vai usar para a honra e glória dele. Or would God have to pass you by and go to the next one beside you? E Deus, passando aqui por essa congregação, está à procura. Será que é alguém que está do seu lado? Ele está procurando alguém para tampar a brecha. We all want to do great things for God in hours or times of urgency. Nós queremos e precisamos fazer algo para Deus nesse tempo de urgência que estamos vivendo. But it is our daily normal activity that God prepares us for the great things. Deus, Ele está preparando você para fazer grandes coisas para Ele. And secondly, we are commanded to be filled with the Spirit of God. Segundo, nós também somos requeridos em sermos cheios do Espírito Santo de Deus. The Bible says, and be not drunk with wine. And then he goes on to tell us, but be filled with the Spirit. A palavra de Deus diz, não embriagueis com vinho, mas sejais cheios do Espírito Santo. And the Bible says in 1 John 2:20, but you have an unction. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção do Santo. Two of the marks of a Spirit-filled Christian is one, they have great faith. E uma característica do crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma fé que dá para perceber. And they have great power. E ele também tem grande poder. We also find that the Holy Spirit is divine in his character. E também nós vemos que o Espírito Santo, ele mostra o seu caráter, tem um caráter divino. He is eternal in his blessings. Ele é eterno em suas bênçãos. He is saving in his operation. Ele salva nas suas operações. He is enabling in his strength. Ele fortalece aquele que é fraco. He is keeping in his ministry. Ele também mantém a pessoa na sua obra e no seu He is serviço. constantly moving in his service. E ele também move no seu serviço. And we grieve him when we do what we should not do. E nós o entristecemos quando nós não fazemos o que ele quer que nós façamos. And we quench the Holy Spirit of God when we do not do what we should. E também nós extinguimos o Espírito Santo quando nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. And we cannot grieve him and quench him and expect to have the unction and the power of God upon our E lives. quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós extinguimos o Espírito Santo, nós não temos o poder e a unção dele sobre as nossas vidas. Let's notice what the Bible says about the anointing power in the preaching of the Word of God. Preste atenção que a palavra de Deus diz a respeito na questão em pregar a palavra de Deus. In Acts 4:32, it is with power. Atos 4:32 fala que era pregada com poder. In Acts 6, 9, and 10, it is irresistible. Atos capítulo 6, 9 e 10
é pregada e ela é irresistível. In Acts 7:51 through 53, a preacher's message filled with the Spirit of God is opposing to sin. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53, ela é pregada em oposição ao pecado. It is with boldness, according to Acts 2:14. Atos 4, 2, 14, ela é pregada com ousadia. It is convicting, according to Acts 2:17. E Atos 2, 37, ela é pregada com convicção. It is unifying, according to Acts chapter 2 and verse number 44. Atos 2, 44, 46, ela unifica. And most importantly, it is focused on Jesus Christ, according to Acts 7:52. Atos 7, 52, com mais importância aqui, ela é pregada com focalizada em Jesus Cristo. And to have His power, there must be a full surrender in our lives. A palavra de Deus, ao ser pregada, ela tem que haver uma entrega total de nossas vidas. In Acts 4:32, the Bible said they brought all of their possessions and laid them before the disciples. Atos 4:32, nós vemos que a palavra de Deus descreve-nos que eles entregaram tudo, inclusive as suas possessões. Their costly and most valuable possessions they gladly gave to the Lord. Todas as suas possessões, tesouros que eles tinham, valiosos, entregaram tudo para Deus. It began in Peter's life in the book of Matthew chapter 4 and verse number 19. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, nós vemos sobre que Pedro diz, when Jesus said, "Follow me, and I will make you fishers of men." quando Jesus Cristo disse para Pedro, siga-me e lhe farei pescadores de homens. Can you hear the call of God tonight? Você pode ouvir o chamado de Deus nesta noite? William Booth, the founder of the Salvation Army in the United States, made the statement, if you don't hear the call, put your ear down to the gates of hell and hear the scream of the damned. Alguém disse, se você não consegue ouvir o clamor das pessoas desesperadas, você pudesse ouvir o clamor delas do inferno. And hear the call to go and win souls for Christ. Com certeza você ouviria e iria com certeza falar para os perdidos de Jesus Cristo. Henry Varner was a man that knew D.L. Moody. Henry Varley era alguém que conhecia D.L. Moody. And he said to Mr. Moody, it remains to be seen what God can do with a man who is fully surrendered to him. E disse o seguinte, Deus ele pode fazer grandes coisas para um homem que entrega-se totalmente a Ele. And we all know that Mr. Moody endeavored to be that man fully surrendered to God. E D.L. Moody, ele era esse homem totalmente entregue a Deus. And yet God used him in a great way. E Deus o usou de uma forma maravilhosa. But I believe it is still yet to be seen what can be done through a man or woman who fully yields himself to God. Mas ainda há oportunidade, ainda há lugar no serviço de Deus para aqueles que querem se entregar e deixar Deus usar as suas vidas. And when we fear more man, our circumstances, our finances more than we fear God, we put them ahead of Almighty God. Muitas vezes, muitas pessoas se preocupam, mas o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser cuidado por Deus? Será que vai acontecer comigo no futuro? E assim, você não está temendo, confiando em Deus. We render these things greater than God in our lives. Nós colocamos as coisas materiais à frente de Deus e não vemos a grandeza de Deus. Where is that man or woman tonight that'll come to the altar and let all out before God? Qual será aquele homem, aquela mulher que vai vir até o altar e vai entregar tudo a Ele, deixar-se ser usado por Ele? Tonight, the Spirit of God brings unity among brethren. O Espírito de Deus trouxe união naqueles irmãos. The Spirit of God is evident through unity. O Espírito de Deus, ele traz união. Psalm 133 said, how good and how pleasant is it for brethren to dwell together in unity. Salmos 133, versículo 1 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amos chapter 3 and verse number 3, can two walk together except they be agreed, or lest they be agreed. Amós diz, andarão dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Our generation's greatest need is for the power of God to rest upon our lives. Esta geração precisa
de experimentar o poder e a unção de Deus sobre as suas vidas. Have you ever considered why the world hates God, hates the church, hates the preacher, hates the Bible and hates Christians? Você já parou para pensar por que o mundo odeia a pregação, odeia os pregadores, odeia a igreja? Notice what the psalmist said in Psalm 2, verse 1 through 5. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 2, 1 a 5. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Notice the Bible said the heathen rage and the people imagine a vain thing. Olha só que a palavra de Deus diz, as pessoas imaginando coisas vãs. And the Bible goes on to answer this question in verse number 2. A palavra de Deus, ela responde esta pergunta no versículo 2. The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together and notice against the Lord and against his anointed, saying. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: The reason the heathen rage and the people imagine a vain thing against the people of God is they have an issue with God and with his anointed. Ou seja, eles estão assim, imaginando coisas vãs contra os seus servos, porque eles estão contra a Deus. And the reason is found in verse number 3. E a razão está no versículo 3. Notice what he says, let us break the bands asunder and cast away their cords from us. Olha o que a palavra de Deus diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. What is literally saying is, they hate the law of God. They hate the standards that God has set. They hate the convictions that God has placed upon humanity. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: eles odeiam a lei de Deus. Eles odeiam o que Deus tem estabelecido para a humanidade. É isso que eles estão dizendo em outras palavras. A Christian who has the unction of the power of God upon their lives makes sinners uncomfortable. O crente que é cheio do Espírito Santo, o crente que há a unção sobre ele, deixa os perdidos de uma forma sem conforto. Do sinners feel comfortable around you rather than uncomfortable? Eles ficam sem conforto perto de você. In verse number 4, God said he will laugh at them and bring judgment upon them. E olha só que a palavra de Deus diz que aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 4. Cheer up and look up, child of God. Filho de- Help is on the way. Filho de Deus, levante a cabeça, olhe para cima, nós estamos nos aproximando do lar celestial. How do we know that the Spirit of God rests upon a man? Como sabemos que o Espírito Santo de Deus está sobre um homem? In 2 Kings chapter 2, verse 12 through 14. Segundo Reis, capítulo 2, 12 e 14. There are three things that are revealed in this scripture. 3 ensinamentos revelados na Escritura. When Elisha had received a double portion of Elijah's power. Quando Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, In verse number 12, as he approached the river Jordan, he rent his mantle. no versículo 12, ali nós vemos o manto que ele recebeu. In verse number 14, the Bible said that he took Elijah's mantle and smote the river Jordan. E ali no versículo 14, ele até abriu o Rio Jordão. First was an act of humility, second was an act of faith. Então, primeiro, ele recebeu uma humildade e segundo, ele recebeu fé. And thirdly was by his conduct. E também ele conduziu. As he was a great way off, they noticed that the Spirit of God rests upon Elisha. E as pessoas sabiam que o Espírito Santo estava sobre Eliseu. May I say to you tonight, I believe we ought to study the Bible. Eu acredito que nós precisamos estudar a palavra de Deus. I believe we need to prepare our sermons. Eu acredito que nós precisamos preparar os nossos sermões. And I believe we need to prepare our lessons. Eu acredito que nós precisamos preparar as nossas lições. And we need to study our history in the text. Eu acredito que nós precisamos de estudar a história, o contexto histórico da palavra de Deus. But when it's all said and done, Mas, quando tudo isso termina, what we need more than anything o que nós mais precisamos do que tudo isto
is to bow on our knees before Almighty God and say, oh God, please anoint the message with your power and with your presence É tonight. colocar-se de joelhos e clamar a Deus: ó Deus, enche-me do Espírito Santo. Toque a mensagem, abençoe a pregação nesse momento. Great men of God have spoken that when the Spirit of God empowered them, Quando o homem de Deus disse, quando o Espírito Santo enche ele, they preach the same sermons, but with greater results. ele prega o mesmo sermão, mas com resultados diferentes. Because there was a breath of God upon the word. Porque quando a palavra é pregada, o sopro de Deus está operando naquele momento. Man was visiting Spurgeon's tabernacle. Alguém, um homem, visitou Spurgeon em sua igreja. And there was only a small handful of people left in that great tabernacle. Havia poucas pessoas ali naquele tabernáculo. And he approached an elderly gentleman that was in the service. Chegou para um homem idoso, depois do culto, And he said to the man, it must have been great in the day when Neil or Mr. Spurgeon would stand and preach in this great tabernacle. e perguntou para ele, na época que Spurgeon pregava, devia ser uma época maravilhosa aqui nesse tabernáculo. And he asked the man if he had ever heard Mr. Spurgeon preach. E perguntou para aquele homem, você já ouviu Spurgeon pregar? And the gentleman said, yes, sir, he was my pastor. E aquele senhor idoso disse, sim senhor, ele era o meu pastor. And the gentleman asked him, what was the difference of Spurgeon's ministry and the ministry today? E perguntou para aquele idoso senhor qual era a diferença então na época de Spurgeon e no ministério das igrejas hoje. And he said, our pastor today is a great man of God. Nosso pastor é um grande homem de Deus. And he has a great education. Ele tem muita educação acadêmica. And he knows his Bible very well. Ele conhece muito a palavra de Deus. But the difference in him and Mr. Spurgeon Mas a diferença desse pastor agora e do Spurgeon, was that when Mr. Spurgeon spoke, his words had life. quando o senhor Spurgeon pregava, tinha vida na mensagem. His words had power to change lives. A sua palavra tinha poder para transformá-la. And we need that power today. Nós precisamos desse poder hoje. We need that breath of God upon our lives. Nós precisamos desse sopro de Deus sobre as nossas vidas. Every child of God needs it in our witness. Todo filho de Deus precisa desse poder para evangelizar. And we need that unction in our walk with God. Nós precisamos dessa unção em nosso caminhar com Deus. Oh, child of God tonight, Oh, filho de Deus, nessa noite, would you be willing to come and lay it all on the altar to God? você não tem o desejo de vir até o altar And e be se willing- entregar a Deus e deixá-lo usar a sua And be vida. willing to trust Him with all your life. E deixá-lo usar a sua vida. Evan Roberts was a great preacher of years past. Evan Roberts foi um grande pregador da época. But he went through a season in his life where it was very dry and there was no spirit or power in his message. Mas ele viveu um momento em que ele estava frio em suas mensagens, em sua vida. And he went and locked himself in a room for 7 days and 7 nights where he prayed day and night. Ele entrou no seu quarto e ficou orando, em oração, dia e noite, And begged God for his power. e pedindo a Deus pelo seu poder. And when he came out, he was aflame for God. Quando ele saiu de lá, veio inflamado por Deus. Jonathan Edwards preached in his church, sinners in the hands of an angry God, and no one moved to the altar. Jonathan Edwards, pregando sua mensagem, pecadores das mãos de um Deus irado, ninguém veio ao altar. A couple of days later, he stood at Enfield, Connecticut, in the United States, and preached the same message. Passou alguns dias, pregou a mesma mensagem. And the power of God moved upon the services, and multitudes were saved. E a mesma mensagem trouxe um resultado que Deus operou no culto e muitas almas foram salvas. And it started what's known as the Great Awakening. Go ahead. As we consider tonight the need for the unction in our lives, A unção de Deus sobre as nossas vidas,
Would we consider coming and giving ourselves tonight for God and asking Him for that unction? Miss Ellis, please. Nós, se você, por favor, se você gostaria de vir até o altar e orar e pedir para Deus usar a sua vida. Has your words been powerless to your family as you witness to them? A sua palavra tem trazido algum resultado quando você prega ela para os perdidos? Has your sermons in your pulpit been dry and powerless? Será que quando você prega a palavra de Deus do púlpito, ela traz resultado? Maybe we need to come tonight and beg God for His unction and His power. Talvez você precise de vir até o altar e pedir para Deus encher você do Espírito Santo. Would you come? Você gostaria de vir enquanto nós estamos orando? Pai,